Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Uma excelente semana para nós todos. Que nada de ruim aconteça, que ninguém nos aborreça, que os problemas estejam dentro da normalidade. Porque ter problemas faz parte. São os problemas que nos impulsionam a buscar as soluções. Então, ter problemas não é tão ruim assim. Porque sem os problemas, você se manteria no mesmo lugar, na sua zona de conforto. O ideal é que você esteja sempre em movimento, 1% melhor a cada dia. Vamos a mais uma aula de ética? Sim, vamos! Continuar com as prerrogativas do advogado, ok? O artigo 7º do Estatuto é um artigo muito extenso. Nós trabalhamos uma parte dele no vídeo anterior, da aula número 3, e hoje vamos para a aula número 4. O que precisamos aprender, professora? Vamos lá! Nós estamos trabalhando aqui, ó, os direitos do advogado. Trabalhamos sobre a liberdade profissional, sobre a inviolabilidade do escritório, trabalhamos os casos que temos que acessar o processo com ou sem procuração, o processo ou o auto de investigação, no caso da delegacia. Trabalhamos aqui a questão do segredo, do sigilo de justiça e paramos aqui no inciso 4º sobre a prisão do advogado. Veja bem, vamos aí no coloridinho para a gente ajudar. É direito do advogado prerrogativa ter a presença do representante da OAB quando preso em flagrante, atenção, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto de flagrante, sob pena de nulidade. Ah, professor, então quando que o advogado pode ser preso? Ele pode ser preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia e, neste caso, ele tem a prerrogativa de exigir a presença do representante da OAB, sob pena de nulidade. Quero complementar essa informação com o parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo do exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observados os dispostos do inciso 4º deste artigo. Ah, professora, então tem que somar as informações? Sim. O advogado só pode ser preso se ele praticou em flagrante, em caso de crime inafiançável praticado no exercício da advocacia. Neste caso, ele tem a prerrogativa de exigir a presença do representante da OAB para a lavratura do auto de flagrante. Caso a autoridade não queira esperar o representante da OAB chegar, este auto é nulo. De novo, o advogado pode ser preso em flagrante, no caso de crimes inafiançáveis, e se forem praticados no exercício da advocacia. Então, quer dizer que na vida particular dele não tem nada disso. É só no exercício da advocacia. Ele pode ser preso em flagrante, no caso de crime inafiançável, por motivo ligado ao exercício da advocacia, ele tem a prerrogativa de exigir a presença do representante da OAB para a lavratura do auto de flagrante, sob pena de nulidade. Ok? Agora, tem uma situação que andou sendo perguntada nas últimas provas e eu quero comentar com vocês. O advogado foi pego, com a boca na botija, foi preso em flagrante, furtando garrafas de vinho em um supermercado. Neste caso, ele tem a prerrogativa do que a gente leu agora no inciso 4, parágrafo 3º? Não tem. Porque ele está ali no supermercado como cidadão. E aqui está escrito bem claramente, tanto no inciso como no parágrafo, que essas prerrogativas só são dadas a ele no exercício da profissão, no exercício da advocacia. Como cidadão, ele não tem esse direito, não. Ah, entendi, professor. Então, ele estava lá no mercado como um cidadão comum, deu bobeira, praticou ato ilícito, foi preso em flagrante. Vai responder aí. Perdão. De acordo com as regras do direito penal, sem problema nenhum. Porém, ele não é um cidadão comum, ele é um advogado. A um advogado, as pessoas confiam a sua vida, o seu patrimônio, os seus segredos. Então, será que esse cidadão que foi pego
furtando garrafas de vinho no supermercado, na condição de advogado, é um advogado confiável? Será que o órgão de representação da classe a qual esse advogado pertence, que é a OAB, precisa ficar sabendo do que ele andou aprontando? Essa atitude desse advogado compromete a sua idoneidade moral? Sim. E aí o que caiu nas últimas provas aqui. Nos demais casos, cabe a comunicação expressa à seccional da OAB. Olha, o doutor foi pego na condição de cidadão. Foi lavrado o auto de prisão e ele nem teve direito de chamar o representante da OAB. Mas, em decorrência dessa atitude, comprometer a sua idoneidade moral, vai ser comunicado ao Conselho Seccional da OAB, onde ele está inscrito, o que é que aconteceu. Porque este ato, este fato, ele compromete a idoneidade moral do advogado. Então, presta atenção que o examinador pode tentar te pegar dos dois lados. Ele tanto pode tentar te pegar nos crimes e não escrever o inafiançável e colocar o flagrante no exercício da profissão, como ele pode criar uma situação hipotética como essa que caiu na última prova, em relação a ser um advogado, mas praticando um ato como cidadão, para ver se você sabe responder adequadamente. Então, presta atenção no inciso 4º, parágrafo 3º. O advogado pode ser preso em flagrante, nos casos dos crimes inafiançáveis, se for no exercício da advocacia, para a lavratura do auto de flagrante, ele tem o direito a chamar o representante da OAB. Caso o auto de flagrante seja lavrado sem a presença do representante, é um ato nulo. Porém, nos demais casos que acontecer, que envolvam um advogado e que não sejam nas circunstâncias que a gente acabou de falar, deve haver comunicação ao Conselho Seccional, onde ele está inscrito sobre a má conduta que ele teve na sua vida privada, na sua vida particular. Lembra que eu já conversei com vocês? Não adianta você ter uma reputação como advogado e ter outra na vida particular. Então, você deve andar as duas juntas. Você deve passar para as pessoas a mesma imagem que você tem quando está advogando ou quando você está vivendo a sua vida. Aí, aproveitando a mesma página, olha a situação diferenciada que traz o inciso 5. É prerrogativa do advogado não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, se não em sala de estado e maior, com instalações e comodidades condignas, que a OAB já não mais precisa reconhecer, essa ADIM decidiu isso, ou na sua falta em prisão domiciliar. Então, por ser advogado e ter ensino superior, ele vai para a sala específica para quem tem ensino superior. Se o Estado não puder patrocinar esse tipo de sala, vai para a prisão domiciliar. Ah, professor, então quer dizer que o advogado só pode ser preso em flagrante se for crime inafiançável. E se não for em flagrante, ele só é preso depois do trânsito e julgado da sentença? Perfeito. Guarda essas duas situações na sua mente, que esse assunto pode ser perguntado de qualquer forma que você não vai errar. Então, ou ele é preso em flagrante, crime inafiançável, precisa do representante da OAB no exercício da profissão, ou ele vai responder o processo criminal todinho em liberdade e ele só vai ser recolhido preso depois do trânsito e julgado da sentença, ok? Guardando isso, o assunto pode ser perguntado do jeito que for, que vocês não vão errar. Agora vem um inciso que eu acho uma bobagem, mas frente ao que anda acontecendo por aí, é necessário a gente conversar sobre ele. Inclusive, por eu achar uma bobagem, vira e mexe, ele cai na prova. É direito do advogado ingressar livremente nas salas e sessões de tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. É direito entrar nas salas, dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais de registro, na delegacia e prisão, mesmo fora da hora do expediente e independentemente da presença de seus titulares. Presta atenção numa coisa. Está tendo uma sessão de julgamento no tribunal. Público. Porque se for de segredo do sigilo de justiça, a porta vai estar fechada e você não pode entrar, não.
porque além disso, que só quem tem acesso a ele é as partes, os seus respectivos advogados e a autoridade competente. Tá, você pode entrar, inclusive naquela separação que separa a sessão do tribunal de audiência para o gabinete do magistrado. A mesma coisa acontece na sala de audiência. Quando você vai assistir uma audiência, você vai observar, tem a sala que a audiência acontece e geralmente tem um espaço reservado. Esse espaço é o gabinete de Sua Excelência. É lá que ele profere despacho, decisão interlocutória, sentença, onde tem os livros dele, computador e tudo que ele usa para exercer o ofício dele. Você simplesmente vai pôr a OAB na testa e meter o pé na porta? Mas nunca! Isso não é uma atitude condigna de um advogado. Você deve respeitar, pedir com licença quando for necessário, porque aqui o que nós temos? A letra A, a linha A, fala de sessão em tribunal. Mas a linha B fala, por exemplo, da sala de audiência. Na sala de audiência, tem uma plaquinha lá na maçaneta, segredo de justiça. Não pode entrar. Aguarde a audiência terminar para você pedir licença e entrar. Porque pedir licença não é hierarquia, é educação, é urbanidade. Então, você pode entrar? Pode sim. Toma muito cuidado com isso que eu grifei aqui. Vou até pôr de vermelho. Mesmo fora da hora. Escuta. Prisão não dá para ir a qualquer hora. Delegacia que funciona 24 horas, você tem acesso a ela 24 horas. Mas, do contrário, você vai ter que respeitar o horário de expediente. Ah, deu a doida em você, você está com insônia, tem que fazer uma procuração pública e você quer ir no cartório de notas às 00:30. Está sem sono mesmo? Estou aqui de bobeira, tenho que fazer uma procuração, quero ir agora. Põe a OAB na testa, mete o pé na porta do cartório e entra? Não funciona assim. Você realmente tem acesso livre. Não precisa marcar hora, nem dia, nem senha. Você tem o acesso livre, porém tem que respeitar como funciona o tribunal, a sala de audiência, o cartório, certo? Cartório de notas, cartório de registro, a delegacia, nem todas elas ficam abertas 24 horas. A prisão também não. Então, tome muito cuidado como o examinador pode exigir isso de você. A mesma coisa é o cuidado que peço. É direito do advogado ingressar livremente em qualquer edifício, recinto, em que funcione repartição judicial, ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informações úteis ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer serviço ou empregado, servidor ou empregado. Ah, desde que se ache aqui qualquer funcionário presente. Legal, gente? Bacana? Acontece que você também não vai meter o pé na porta e vai entrar a hora que você quiser com a AB na testa, só porque você virou advogado. Ah, você precisa ir no posto do INSS. Você vai na hora que está funcionando. O prédio do fórum, você decidiu entrar depois do expediente. Agora, com a pandemia, estão voltando paulatinamente os prédios a funcionar. Você quer ir lá e quer entrar. Então, como é que funciona? Funciona que você tem que respeitar o regulamento daquele edifício, daquele recinto, daquela repartição pública. Você não tem cabimento você entrar só porque você é advogado. Então, tome muito cuidado de que maneira que o examinador vai perguntar isso para você. Tá legal? A mesma coisa aqui, ó, participar de assembleia ou reunião em que participe ou possa, você participe como advogado ou possa participar acompanhando o seu cliente ou perante a qual deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Vou te dar um exemplo. É uma convenção de condomínio, é uma assembleia de condomínio, na verdade. E o seu cliente vai ser discutido um assunto que envolve o seu cliente, ele quer que você o acompanhe. Você pode ir como advogado junto com ele nessa assembleia de condomínio? Pode. Mas ele vai ter que lhe dar uma procuração com poderes especiais para poder acompanhá-lo nessa assembleia. Porque senão você não pode falar, você não pode nem estar ali se você não tiver poderes para estar representando o seu cliente ali nessa assembleia.
Então, não é porque é advogado que vai ter acesso ilimitado e a qualquer momento, na hora que te der na telha. Presta atenção. A mesma coisa aqui, ó, inciso 7º, permanecer sentado ou em pé e retirar-se de qualquer local indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Toma cuidado aqui. Essa audiência está acontecendo, está dando tudo certo, está acontecendo a audiência. O juiz lá está na cadeira dele, você está aqui com o seu cliente, do outro lado da mesa o advogado da parte adversa e o cliente dele, todo mundo sentado. O juiz lhe deu a palavra para você fazer pergunta para a testemunha. Aí te dá um ataque de pavão, você decide levantar, começar a falar em voz alta, fazendo a pergunta para a testemunha. Não tem cabimento. O ato judicial que está acontecendo é todo mundo sentado, então permaneça sentado. Agora é diferente. Você tem que fazer uma sustentação oral no tribunal. Procura a cadeira para ver se você acha. Você vai ter que fazer a sustentação em pé, porque lá tem uma cátedra onde você vai colocar as suas anotações, as suas informações, e ali você vai discorrer as suas razões oralmente. Então, o ato é praticado em pé. Agora, retirar-se de qualquer local sem pedir licença. Aqui, sem pedir licença, não é no tom de permissão. Você pode ir embora sem que alguém permita, mas você tem que tomar cuidado com o ato judicial. Por quê? Vamos supor que seja uma audiência trabalhista. É muito corriqueiro que na trabalhista, inclusive quando vocês começarem a assistir audiência, tem a mesa do juiz, tem a mesa de audiência e em volta geralmente tem cadeiras, sofás, cadeiras. É muito corriqueiro que estagiários vão assistir ou advogados que queiram até sentir qual é o humor de sua excelência, como que os trabalhos daquela manhã ou daquela tarde estão sendo conduzidos. Entra quietinho, observa o que você tem para observar, não fica de tititi no celular, já entra com ele no silencioso, terminou de ver o que você queria, saia quietinho, porque você não pode atrapalhar o ato judicial que está acontecendo, que é a audiência. Então, esse é o sentido independente de licença. Já pensou? Você levanta e fala, a audiência está acontecendo, o juiz está ouvindo as testemunhas e você bonitão. Levanta e fala, com licença, excelência. O quê? Vai interromper o ato judicial que está acontecendo? Vai com a cabeça onde? Entra quietinho, sai quietinho. Já se você for assistir uma audiência na Justiça Estadual, na vara civil, o juiz não gosta que levanta no meio da audiência e sai. Geralmente você vai sentar lá quando começa e só vai levantar quando acabar. Então, preste atenção, qual é o local que você está indo, qual é o regimento deste local, qual é o horário de funcionamento, se tem plantão, se não tem plantão, porque não é colocar o AB na testa e meter o pé na porta. Então, presta atenção nesse inciso, tanto o 6, como o 7, como o 8, que eu vou dizer agora. Ó, é prerrogativa do advogado dirigir-se, ou seja, falar, diretamente aos magistrados, nas suas salas ou gabinetes de trabalho, que é essa sala reservada que eu falei para vocês, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, respeitando a ordem de chegada. Então, escuta, presta atenção. Não pode, Sua Excelência, colocar uma placa na porta da sala dele, dizendo que só atende advogado às terças-feiras, das 15 às 17 horas. O expediente do juiz é das 13 horas às 19 horas, em tempos normais, não agora de pandemia. Você precisa despachar com o juiz, você precisa falar com ele. O processo hoje é eletrônico. Você está discutindo uma tutela de urgência. Aquelas cautelares que se aprendia no passado e no CPC vigente chamam-se tutelas de urgência e de evidência. Nesse caso, você está ali com uma tutela de urgência. Você vai despachar no processo, mandar eletronicamente, entrou no sistema, pega o seu carro, seu Uber, seu ônibus, sua moto, sua bicicleta, qualquer que seja a sua condução, que no começo da carreira é osso. A gente só consegue ver a cor do dinheiro numa média de 3 a 5 anos depois de formado, mas não tem problema. Pega a sua condução e vai para o fórum. E aí você quer despachar com o juiz. Você não precisa agendar no horário, dia, senha, você não precisa de nada disso.
Mas você chegou lá, está acontecendo uma audiência. Pode ser pública, como pode ser aquela audiência que tem a plaquinha na porta, segredo de justiça. Você pode invadir a audiência e falar que quer falar com o juiz agora? Não. Você tem que terminar o ato judicial, a audiência tem que terminar, para você pedir licença para poder entrar e falar com o juiz. E esse pedir licença não é hierarquia, é educação. Então, cuidado. Você pode se dirigir ao juiz, sim, ele na sala de audiência, no gabinete dele, pedindo licença. Geralmente, quando vocês vão fazer audiência, vocês vão ver que do lado de fora, principalmente na justiça estadual, tem uma mesa. Nessa mesa fica uma pessoa. Ou é um oficial de justiça de plantão, ou é um servidor público que trabalha no cartório ligado àquela vara. Nessa mesa vai ter umas folhinhas ali, são as pautas de audiência. São os dias e horários e o nome das partes. Entre uma audiência e outra, Sua Excelência pode me ouvir. Geralmente vai ser feito como? Você vai falar com essa pessoa que está do lado de fora, dizer para ele, eu gostaria de despachar com o juiz. Ele entra, fala com Sua Excelência, e aí ou ele volta e pede para você aguardar um pouquinho, ou ele diz, pode entrar, doutor, pode entrar, doutora, ok? Mas se tinha outros advogados na sua frente, você chegou lá, tinha 3 esperando. Senta e espera a sua vez, porque tem ordem de chegada que você deve respeitar. Então, eu tenho muito receio desses incisos, o 6, o 7 e o 8, porque não é colocar o AB na testa, meter o pé na porta e achar que pode tudo, porque virou doutor. Então, cuidado, porque o examinador na prova da OAB, ele sabe que esse estudo desses incisos é um pouco complicado na sua interpretação, então fiquem muito atentos para que não sejam pegos de surpresa quanto a esse caso, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Outra coisa complicada. Palavra pela ordem. É direito do advogado reclamar verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância do preceito de lei, do regulamento ou do regimento. Sim, tem alguma coisa errada? Ok. Reclame. Reclame diretamente na subseção da OAB, no conselho seccional, é um juiz? Reclame, então, na corregedoria da magistratura. É um promotor? Reclame na corregedoria do Ministério Público, de maneira verbal ou por escrita, porque é seu direito, é sua prerrogativa. Agora vem de novo a história de ficar em pé ou sentado. É direito do advogado falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva, da administração pública ou do poder legislativo. De novo eu falo, não é para pôr a OAB na testa e achar que pode tudo, virou Deus ou o filho dele. Aqui você vai respeitar o regimento, o regulamento, como funciona neste órgão da administração pública ou no poder legislativo onde você quer se manifestar. Se está todo mundo sentado, fique sentado. Se está em pé, fique em pé, tá? É esse o ensinamento desse inciso. O que mais? Ai, aqui é perigoso. Desagravo público. Podem acontecer situações que você vai ser desrespeitado no exercício da advocacia. Então, você pode passar uma vergonha porque alguém te colocou nessa situação. Você foi agravado no exercício da profissão. Então, se alguém te desrespeitou publicamente, você merece um pedido de desculpas publicamente. Por isso que esse assunto é chamado desagravo público. Você foi agravado no exercício da profissão, então merece ser desagravado. Então, é direito do advogado ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela, ok? Como cidadão, não. Aí vem o parágrafo 5º, acompanha aqui o inciso 17, que diz assim: no caso de ofensa ao inscrito da OAB, no exercício da profissão, cargo ou função de órgão da OAB,
O conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Então, vamos acompanhar o restante das informações para a gente voltar nesse parágrafo 5º. Olha, o advogado foi ofendido no exercício da profissão. Então, se instaura de ofício pelo próprio conselho da OAB, que é o conselho seccional, que é onde você vai se inscrever, ou a requerimento dos interessados, nasce de ofício a instauração de um processo parecendo um processo disciplinar, que é um processo administrativo, onde vai se apurar a ofensa que o advogado sofreu e por essa razão se instaura este procedimento administrativo ou se arquiva-se no processo. Esse arquivamento do processo não depende do consentimento do ofendido. A ideia aqui é, se um advogado foi ofendido, todos nós fomos. É uma classe unida. Se o juiz desrespeitou, ofendeu um advogado no exercício da profissão, ele ofendeu a todos os advogados. Então, aqui, uma vez que se instaura esse procedimento administrativo para se apurar essa ofensa ao advogado, vai nascer aqui de ofício, ou pelo próprio Conselho Seccional que tomou ciência do que aconteceu, ou a requerimento da parte interessada, se instaura um processo disciplinar que já não depende mais do ofendido, por conta da ofensa à classe. Não está no edital que nós devemos conhecer essa resolução, mas acontece que é ela que nos traz elementos que eles têm perguntado na prova. Essa sessão de desagravo público, ela pode vir a pedido da diretoria do Conselho Seccional competente. Geralmente vai acontecer em casos de urgência e de notoriedade, que veio na mídia, sabe? Saiu na internet, vazou vídeo no YouTube, passou todo mundo pelo WhatsApp, todo mundo ficou sabendo. Neste caso, é um caso que tomou notoriedade e precisa o advogado ser desagravado publicamente. Foi ofendido publicamente, é pedido desculpas publicamente. E aí vem a remessa. Como é um processo administrativo, um procedimento administrativo, existe aqui a figura do relator. Este relator pode, no prazo de 15 dias, pedir esclarecimentos à parte interessada, mas é facultativo. Ele pode requerer esclarecimentos à pessoa interessada. E essa decisão, nesse procedimento administrativo, ela é rápida, ela tem que acontecer no máximo em 60 dias. Se for acolhido o parecer do relator, de que realmente o advogado merece ser desagravado, é designada, agendada, uma sessão de desagravo, que deve ser divulgada amplamente na OAB e ela vai acontecer no máximo em 30 dias a contar da decisão. Aonde é o local que acontece essa sessão de desagravo? E aí vou mudar a cor para vocês chamarem a atenção. O local é onde a ofensa foi sofrida ou onde se encontra a autoridade ofensora. Como se for que foi o juiz. Juiz, exemplo, 5ª Vara Civil do Fórum Central de São Paulo. Aonde vai ser essa sessão de desagravo público? Ou ela vai ser onde a ofensa foi sofrida, que é São Paulo, capital, Conselho Seccional de São Paulo, ou aonde está a autoridade ofensora? Foi um juiz que está lá na vara do Fórum Central. Então, vai acontecer essa sessão no Conselho Seccional da OAB de São Paulo, capital. Então, veja só, é muito importante vocês entenderem que o desagravo, ele acontece porque o advogado foi ofendido publicamente. Olha a palavrinha aqui, ó. Ele foi ofendido publicamente no exercício da profissão. Então, se ele foi ofendido, não é desacato porque não existe hierarquia. Aqui, no caso, é ofensa mesmo, desrespeitado. Vamos supor que o juiz xingou a mãe dele. No calor da emoção é muito complicado. E neste caso, ele foi ofendido,
Todos fomos ofendidos, porque a ofensa atinge a classe de advogados. Então, aqui merece um procedimento administrativo, onde vai se estudar essa ofensa. Esse conselho competente é qual? É onde a ofensa foi sofrida, onde se encontra a autoridade ofensora. Deve promover uma sessão de desagravo público do ofendido. Agora, se o que foi feito, essa ofensa, ela constituir crime, ainda se continua aí, sem prejuízo de responsabilidade criminal de acordo com a ofensa, ok? No caso aí, eu falei sobre uma questão de injúria ou difamação. Eu quero que vocês estudem o artigo 18 e o 19 do Regulamento Geral, porque todas as regras relacionadas a isso estão nesses nestes dois artigos que estão na sua apostila, onde tem todos os elementos. Inclusive tem um aqui que eu quero destacar com vocês, ó. Artigo 18 do Regulamento Geral. O inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional, preste atenção porque aqui não tem nada a ver com o cidadão, tem a ver com o advogado, ou algum cargo que ele ocupa na OAB. Vocês vão aprender os órgãos da OAB, Conselho Federal, Seccional, Subseção, Caixa de Assistência dos Advogados, Tribunal de Ética e Disciplina. Nós, advogados, voluntariamente podemos cumprir alguns cargos desses órgãos. Então, ou eu estou no exercício da profissão como advogado, ou eu estou em algum cargo ou função em algum órgão da OAB. Tem direito ao desagravo público, promovido pelo conselho competente, aí eu já mostrei aqui em cima, ó, onde a ofensa foi sofrida ou onde se encontra a autoridade ofensora, de ofício, ou a pedido, e aí vou colocar em vermelho, isso aqui é um problema, a pedido de qualquer pessoa. Putz, professora, qualquer um? Qualquer um. Aqui não deveria estar escrito assim. Deveria estar escrito de ofício ou das partes envolvidas, porque quem mais tem direito a pedir, a exigir que uma ofensa seja reparada? O ofendido. Ou, no máximo, o seu órgão de classe, que é a OAB, por isso o conselho competente. Mas aqui se deu poder para qualquer pessoa. Então, cuidado com as alternativas que pode cair na prova da OAB, porque aqui, se tiver qualquer alternativa que fala parte interessada, ou qualquer outro juiz, ou qualquer outra pessoa, vai estar certo qualquer outra pessoa. Então, eu posso, esse inscrito que foi ofendido em razão da profissão, tem direito a ser desagravado, tanto de ofício como a requerimento, a pedido dele mesmo ou de qualquer pessoa. Essas três hipóteses vocês devem observar, ok? Estou frisando isso porque tem caído na prova. Nas últimas provas vocês vão achar perguntas sobre isso. Então, de ofício, a pedido dele ofendido, advogado, ou de qualquer pessoa, ok? E aí vem todo o conteúdo do artigo 18, que tem vários parágrafos que vai explicar como funciona o procedimento administrativo, mais o 19, para que vocês possam estudar. Continuando ainda no artigo 7º, é direito do advogado usar os símbolos privativos da profissão da advocacia. Eu acho broxante o advogado que compra aquela carteira que tem o brasão da República e coloca no console do carro, ou coloca na camisa, ou no cinto da calça. Meu pai do céu, isso é broxante. Não, pelo amor de Deus, não pode. Não podemos usar nem o símbolo da OAB. Nós só podemos usar os que estão ligados à advocacia. O que é, professora? A balança da justiça, aquele chapeuzinho que é o capelo, ou se não, o canudo que é o diploma. Fora isso, não dá para usar nada, porque a advocacia não tem característica de mercantilização. Nós não vendemos nada, nós prestamos serviços. Não posso exercer a advocacia em conjunto com outra profissão. Junto, já expliquei isso para vocês. Então, aqui somente os símbolos da advocacia, símbolos da profissão de advogado, nenhum outro podemos usar. Vamos a uma questão muito importante: sigilo profissional.
Não sei se vocês sabem, se não sabem, fica sabendo agora. Tudo que for contado para você, no exercício da sua profissão, você tem a obrigação de guardar sigilo, de guardar segredo. Nada pode ser passado adiante se não for necessário, por exemplo, num processo. É importante que o cliente tenha com você aquela confiança recíproca, ele te conte efetivamente o que aconteceu. Vamos supor que você esteja trabalhando na área criminal, você precisa saber se ele matou mesmo, se ele esfaqueou mesmo, se ele estuprou mesmo. Porque se você souber a verdade, você consegue trabalhar melhor a defesa dele. Ou vai inocentá-lo, ou vai diminuir a pena, que é a sua tarefa no criminal. Então, a confiança que o cliente tem em você é contar as particularidades do problema que você vai estar advogando para ele. Mas você tem a obrigação de guardar segredo, guardar sigilo. Do mesmo jeito que um padre, um líder religioso, alguém da sua confiança. É segredo, é segredo. E aí vem aqui, antes de falarmos do inciso 19 do artigo 7º, eu quero falar com vocês o que nos ensina o Código de Ética em relação ao sigilo profissional. Eu volto lá, tá? Só um pouquinho para a gente completar aqui. Código de Ética e Disciplina. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos que tome conhecimento no exercício da profissão. O sigilo profissional abrange fatos de que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de função desempenhada na Ordem dos Advogados do Brasil. O que o teu cliente te contou, ou que você soube já trabalhando em um dos órgãos da OAB, segredo, sigilo, não é para passar para frente. O sigilo profissional é de ordem pública, independentemente de solicitação de reserva que lhe seja feito pelo cliente. O cliente não precisa pedir. Doutor, eu vou te contar, mas o senhor guarda segredo. Já é inerente à sua profissão, já está ligado à sua profissão que o que ele te contar seja segredo, seja sigilo. Ele não precisa nem pedir. Presume-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre o advogado e o cliente. Aqui estou falando dos e-mails, das conversas em chat, do Skype, do WhatsApp, do Direct, do Message, do que você quiser. Todas as formas que você se comunicou com o seu cliente, elas são protegidas pelo sigilo profissional. Porque o cliente tem todo o direito de contar para você a verdade e você trabalhar essa verdade. O advogado, quando no exercício da função de mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras do sigilo profissional, que você soube fazendo ali uma das três funções, você deve guardar sigilo. Sempre, professora, não tem nada que possa quebrar, tanto que eu gosto de usar essa expressão. Quando perguntam sigilo, qual é a regra? Posso quebrar o sigilo? Não. Olha que palavra boa de ser dita. Não. Mexe todos os músculos da face. Não. Falou sigilo, esquece, não pode quebrar. Mas como no direito tudo tem exceção, vem aqui, ó. O sigilo profissional cederá, quer dizer, você vai poder quebrar, em face de circunstâncias excepcionais, que configure justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra, ou que envolva a defesa própria do advogado. Ai, professora, então, peraí. Quer dizer que tudo que eu souber no exercício da profissão, eu tenho que guardar segredo. Sim, senhor. Só pode quebrar o segredo, só cederá o segredo se for por justa causa. E essa justa causa tem que caracterizar seu direito a grave ameaça, direito à vida ou à honra, ou para sua defesa própria. A da sua mãe, da sua mulher, do seu filho, não pode quebrar o sigilo. Então, a única exceção à regra em relação ao sigilo é esta. Você só pode quebrar o sigilo, e aí eles não usam a palavra quebrar o sigilo, usam a palavra cederá o sigilo, certo? Em circunstâncias excepcionais, que configurem justa causa.
ou seja, nos casos de grave ameaça ao seu direito à vida, à sua honra ou na sua própria defesa. No resto, professora, a resposta é não, não pode quebrar o sigilo. E aí, continuando aqui, o que a gente tem para conversar no artigo 7º. O 38 fala assim: o advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo. Aí volta para o artigo 7º. Como o advogado fala demais, vocês sabem, advogado é um ser que fala muito. Aí, para que você não fale demais, o artigo 7º, no inciso 19, lhe dá a seguinte prerrogativa. É direito do advogado, vou trocar o colorido, recusar-se a depor como testemunha em processo, no qual funcionou ou deva funcionar, peraí que eu errei, ou deva funcionar, ou, eita professor, deva funcionar, ou sobre fato relacionado à pessoa com quem seja ou foi advogado. E atenção, atenção, atenção. Ai, ai, ai. Peraí, a professora tá, ela e o mouse aqui não estão se entendendo. Aí vamos aqui. Atenção, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Professora, o que é isso? Eu não entendi. A senhora falou que tem que guardar sigilo. Só posso quebrar o sigilo, só cederá o sigilo em circunstâncias especiais. Justa causa, ou seja, justa causa que configure o meu direito à vida, a minha honra ou a minha defesa própria. O resto, eu tenho que guardar sigilo. Sim. Então, para que você não fale demais no processo que você funcionou, ou seja, você foi advogado no passado, processo que deva funcionar, você já prestou consulta, 1, 2, 3, ainda ele não te contratou, mas você já sabe do que se trata. Fato relacionado à pessoa de quem seja no momento advogado ou pessoa que você foi no advogado no passado. Tudo bem? Mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte. Mesmo que o cliente falar, pode contar, doutor? Não pode contar. Porque senão o juiz de ofício pode representar você diretamente no Tribunal de Ética por infração disciplinar. E não vai ter salvação para você, porque você não pode quebrar o sigilo profissional. O próprio Código de Ética e Disciplina já nos ensina isso. E o artigo 38 falou aqui, ó. O advogado não é obrigado a depor sobre fatos que deva guardar sigilo, ok? E aí vem explicitamente no artigo 7º, inciso 19, que não deve mesmo que o cliente autorizar ou solicitar. E adivinha o que o examinador pede na prova? O cliente autorizou, o cliente solicitou, o cliente permitiu. Não caia nessa cilada, não pode quebrar o sigilo. Olha que palavra boa? Não, não pode. Continuando. É direito do advogado retirar-se do recinto onde se encontra aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos. Eita, professor. Após 30 minutos do horário designado, ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Professora, do que a senhora está falando? Eu acredito que vocês já foram assistir a audiência. Mas se não foram, vai chegar um momento que vocês vão ter que assistir para cumprir as horas complementares. Ok. Você está lá no corredor ou na sala, tem alguns fóruns que tem sala de espera, outros é no corredor mesmo. De repente alguém se levanta. João da Silva, Maria das Neves. Fala alto, claro, em bom som, o nome das pessoas. Este é o ato de apregoar as partes,
para compor o ato judicial chamado audiência. Neste caso, está dizendo aí que é seu direito, sua prerrogativa, ir embora. Ir embora quando? Após 30 minutos do horário designado. Se a autoridade que tenha que comparecer ainda não chegou. E mesmo assim não posso só ir embora, tenho que fazer uma petição comunicando que o juiz não chegou. Presta atenção, sua audiência está marcada para as 14 horas, ok? São 14 horas e 45 minutos, o juiz não chegou, não mandou recado, não avisou, e você tem uma outra audiência às 15 horas, no mesmo prédio, em outro andar. Você pode ir embora? Bom, professora, a senhora falou que a audiência era às 14, são 14h45, já passou 45 minutos, aí está dizendo que após os 30 do horário eu posso ir embora, o juiz não chegou, mas eu não posso simplesmente ir embora. Eu tenho que subir até a sala da OAB ou descer, tenho que ir até a sala da OAB, peticionar eletronicamente, comunicando o fato e juntar no processo. Porque se eu não comunicar, eu vou trazer prejuízo processual para o meu cliente. Vamos supor que era uma audiência de instrução e julgamento. Você simplesmente foi embora, deu 3 minutos, o juiz chegou. Apregoou, não tem ninguém, precluiu a prova a ser produzida na audiência de instrução. Então, presta atenção nisso. Você pode ir embora, se após 30 minutos do horário marcado para a sua audiência, a autoridade que deveria conduzi-la não chegou, e você comunica no processo. Vamos dar o exemplo, tá bom? Sua audiência é 14 horas. São 14 horas e 45 e o juiz ainda está na sala com as partes da audiência das 13 horas. Houve um atraso na pauta. Você pode ir embora? O juiz está lá. Ele só está atrasado no andamento do serviço, mas ele está lá. Então, você não pode ir embora, mesmo que você comunique. Então, presta atenção, tá? Quando era a outra empresa que fazia o exame da OAB, eles gostavam de brincar com os minutos. 30 minutos, 15 minutos, 90 minutos. Como agora a FGV gosta daquelas questões desse tamanho, eles não brincam muito com os minutos, mas tem que prestar atenção. É 30 minutos. E não é em qualquer circunstância. E poder ir embora, não pode esquecer de comunicar, protocolizando a petição em juízo, ok? Esse inciso 21, ele vai falar quando você tem clientes que estão sendo investigados e você pode advogar para eles, para poder defendê-los das suas prerrogativas. Lembra daquilo que a gente viu na última aula, o cliente que também está sendo acusado de ser partícipe, coisa e tal? É por aí mesmo. Vamos lá. Para encerrar o artigo 7º, o Poder Judiciário... Deixa eu mudar a cor do vermelho só para chamar a atenção. O Poder Judiciário, o Poder Executivo, devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, o quê? Salas especiais permanentes para os advogados com uso, e nada de controle, que a SADIM decidiu que sem controle, com uso assegurado pela OAB. São as salas dos advogados, que deve estar dentro do mesmo prédio, onde está, por exemplo, o juizado, o fórum, a delegacia, ou no máximo em imóvel contíguo. Imóvel contíguo é ao lado, certo? Do lado direito, esquerdo ou no fundo, ou seja, que dê um acesso rápido, para que o advogado possa ter uma conversa com o cliente, possa fazer uma petição, possa tirar uma cópia. Então, aqui deve-se ter sempre, no judiciário e no executivo, essas salas especiais permanentes. E tem caído na prova jogadas. Juizado especial, delegacia, no mesmo dia, no mesmo dia o advogado fez 3 expedientes. Ele foi no juizado especial, ele foi no fórum e foi na delegacia. E nos 3 lugares ele precisava de uma sala para ele poder peticionar, por exemplo. Então, observa o que o examinador vai colocar na prova para chamar a sua atenção de que lugar é esse.
Então, põe na sua cabeça, é do Poder Judiciário, tem que ter sala especial permanente. É do Poder Executivo, tem que ter sala especial permanente. Para advogados, assegurado o seu uso pela OAB, ok? Com isso, nós terminamos o artigo 7º das prerrogativas dos advogados. Mas tem uma mudança fresquinha aqui do ano passado que ainda não caiu na prova. Então, quem sabe pode vir aí para o exame 32 que nós estamos esperando. Artigo 7b. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput deste artigo. Cabe o quê? A pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vou usar aqui a apostila e peço que vocês façam o mesmo. Abre aí no artigo 7º. Está escrito aqui, violar. Inciso 2. Inciso 2 é a inviolabilidade do escritório. Se não acontecer, igual está escrito aqui no inciso 2, que o juiz tem que ter uma decisão motivada para quebrar a inviolabilidade, nós teremos aqui a prática de um crime. Inciso 3. A história do advogado poder se consultar com o seu cliente pessoalmente de forma reservada, se ele estiver preso, detido ou recolhido em estabelecimento civil ou militar. Não permitiram que você visse o seu cliente nem falasse com ele reservadamente. É prática de crime, vai responder pela penalidade constante aí. Qual outro inciso? Inciso 4. O inciso 4 fala sobre ter a presença do representante na OAB, da OAB, quando o advogado foi preso em flagrante, em crime inafiançável, que nós conversamos hoje. Não esperou o representante da OAB, além do ato ser nulo, crime, violou prerrogativa, penalidade escrita no 7º-B. Qual é o outro? Inciso 5º. Não respeitar a decisão, a prerrogativa do 5º, que diz que o advogado só pode ser recolhido preso depois da sentença transitada em julgado, que a gente também conversou na aula de hoje. Não respeitou essa prerrogativa, prática de crime. Esse artigo 7b foi um grande avanço, porque não sejamos ingênuos. É óbvio que há violações. É óbvio que há desrespeito. Então, neste caso, é um avanço muito grande ter constituído a violação de prerrogativas como crime, porque vai fazer com que as regras previstas no Estatuto, no Código de Ética e no Regulamento sejam realmente respeitadas, sem que haja necessidade de se fazer isso na marra, exigindo legalmente, ok? Nós vamos caminhar para mais um artigo, um avanço também muito grande, 7º-A. É um artigo em francês, professora? Não, é só para lembrar. 7º-A vem falar da prerrogativa das mulheres, das advogadas, que estejam nessas 4 situações: gestante, lactante, adotante ou que der à luz. Então, aqui eu tenho a advogada em algumas circunstâncias: gestante, lactante, adotante ou que der à luz. Aqui também foi um grande avanço, mas esse avanço já é um pouquinho mais antigo, é de 2016. Aquele da prática de crime é de 2019. Esse aqui já caiu na prova 1000 vezes. Aquele do 7º-B ainda não caiu na prova, mas assunto fresquinho, que pode cair com certeza. São direito das advogadas. Nós, mulheres, o quê? Gestante, entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Reserva de vaga em garagem dos fóruns ou tribunais. Ok? Aí vamos mudar a cor. Lactante. Lactante é que está dando de mamar. Adotante a que der à luz foram equiparadas aqui pela lei. A que deu à luz está naquele período da licença maternidade
E a adotante, após adotar, também tem um período de lei que ela pode ausentar-se do trabalho para se concentrar na adaptação com a criança. Então, a lactante, adotante a que der à luz, tem acesso à creche, onde houver ou a local adequado de atendimento das necessidades do bebê. Não caiu ainda na prova, porque a OAB não tem essa creche, não tem essa localidade para ofertar. Então, até agora, isso não caiu. Mas o inciso primeiro da gestante já caiu um montão de vezes, tá? Prestem atenção. Agora, vamos trocar aqui, ó. Eu tenho as circunstâncias, as 4 circunstâncias. Tanto a gestante, como a lactante, como a adotante ou a que der à luz, tem preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, fazendo o quê? Mediante comprovação da sua condição. Tá gestante? Leva o comprovante que está gestante. É lactante, acabou de dar à luz ou adotou? Leva o comprovante que comprova a sua condição. Então, nas 4, tem direito à preferência na ordem do dia, de sustentação oral e de audiências. Põe lá na prioridade, para acontecer primeiro, para que elas possam ir embora. O que mais? No próximo vem a adotante a que der à luz. Elas têm direito à suspensão dos prazos processuais, e aí eu vou destacar aqui em vermelho. Elas só têm direito da suspensão do prazo processual quando for... Eita, essa professora e o mouse. Quando for Quando for a única patrona da causa, desde que ela notifique por escrito o seu cliente. Ah, professora, o que é ser a única patrona? Patrona vem de patrocinar, que vem do exercício da advocacia. Na procuração está só eu, Cristiane Barrio Novo, e eu acabei de dar à luz. Se eu estou sozinha na procuração do processo, eu posso invocar a prerrogativa do artigo 7A, inciso 4. Mas está nessa procuração eu e a doutora Simone. Posso invocar essa prerrogativa? Não, porque eu não posso, estou na condição de adotante, eu que dei à luz, mas Simone não. Então, ela vai acompanhar o andamento processual. Então, aqui é uma prerrogativa se você está sozinha, advoga sozinha, não tem parceiros. E aí, você vai ter que, e aí vou destacar aqui em outra cor para vocês gravarem, não pode simplesmente ir lá comprovar o estado de adotante ou que der à luz, pedir a suspensão processual, tá? Você tem que notificar o seu cliente dessa condição, tá bom? Aí o parágrafo 1º diz assim, vamos lá. Os direitos previstos para advogada, gestante ou lactante, aplicam-se enquanto perdurar respectivo estado, o estado gravídico ou o período de amamentação. A gravidez pode chegar a 40 semanas, mas o bebê pode nascer prematuro, antes da hora. Então, enquanto estiver grávida, goza dessas prerrogativas. Período de amamentação, nós vamos trabalhar com o período da legislação trabalhista, que são 3 meses, não é isso? Pode prorrogar para mais tempo se o empregador quiser, mas aqui não é o caso. Aqui é a licença maternidade mesmo. Os direitos assegurados no inciso 2 e no inciso 3, a advogada adotante, perdão novamente, a advogada adotante ou que der à luz, adotante ou que der à luz, serão concedidos pelo prazo previsto no artigo 392 da CLT, que é o prazo da licença maternidade, ok? O direito assegurado no inciso 4º, a advogada adotante ou que der à luz, será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 315 do CPC, que é a suspensão do prazo processual, 30 dias. Aí eu fiz um quadrinho para vocês, vamos ver se o quadrinho ajuda.
A gestante não precisa passar no detector de metal, não precisa passar no aparelho de raio-x. Ela tem direito à vaga de reserva de garagem no fórum, no tribunal. Ela tem preferência na sustentação oral ou na audiência, até perdurar o estado gravídico, ou que é o caso da gestante. A lactante, ela tem direito à creche, pelo prazo da licença, ela tem preferência na sustentação oral e nas audiências de cada dia, até perdurar o período da amamentação. A adotante, ou a que deu à luz, também tem acesso à creche, ela também tem preferência na ordem da sustentação oral ou audiência, se for a única advogada, podendo pedir aqui a suspensão processual, que é o prazo de 30 dias, mas aqui elas duas só se for a única advogada do processo. Com isso, nós terminamos as prerrogativas. E caminhando no conteúdo da nossa apostila, nós terminamos o artigo 7º, aprendemos sobre o 7b, que é uma novidade que tem bastante possibilidade de cair na prova. Vimos aí o 7A, que é da advogada gestante, lactante ou que der à luz. E aí nós vamos partir na próxima aula para as relações com o cliente. Vamos falar dos tipos de procuração, vamos falar da renúncia, da revogação, do subestabelecimento, para poder orientá-los a como receber os poderes do seu cliente para o exercício da advocacia. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem tem mais. Até!